Sob o sol abrasador da Samaria, as colinas áridas e pedregosas estendem-se até o horizonte. Jesus caminha por uma estrada empoeirada, aproximando-se do antigo poço de Jacó em busca de repouso. Cansado da longa jornada, ele se senta à beira do poço milenar. Enquanto o calor do dia pesa, seus discípulos partem em direção à cidade próxima de Sicar para buscar mantimentos. O silêncio do deserto é interrompido por passos leves. Uma mulher samaritana aproxima-se solitária, carregando seu cântaro de barro. Seus olhos encontram o estrangeiro ali sentado, e uma hesitação natural surge. Jesus rompe o silêncio com um pedido simples: dá-me de beber. A surpresa dela é visível, pois as tradições e preconceitos da época proibiam o diálogo entre judeus e samaritanos. Diante do espanto dela, Jesus fala de algo mais profundo que a água deste poço. Ele promete uma água viva, uma fonte eterna que sacia a sede mais profunda da alma humana. Confusa, mas intrigada, ela questiona como ele poderia dar essa água sem ter com que tirá-la. A conversa transita da necessidade física para a fome espiritual, despertando nela um interesse genuíno. Com um olhar que penetra a alma, Jesus revela os segredos do coração daquela mulher. Ele detalha sua vida e seus relacionamentos passados, expondo a verdade com uma autoridade que ela nunca vira. Impactada pela revelação, ela percebe que não está diante de um homem comum. Senhor, vejo que és profeta, diz ela, sentindo que aquele encontro no poço era um compromisso divino marcado pelo destino. Chega então o momento da revelação suprema. Quando ela menciona a vinda do Messias, Jesus declara com poder e suavidade: eu o sou, eu que falo contigo. A verdade ecoa pelo vale silencioso. O choque da revelação faz a mulher esquecer sua sede física. O cântaro de barro desliza de suas mãos e cai no chão, enquanto seu coração se enche de uma alegria transformadora. Os discípulos retornam e observam de longe, surpresos ao verem seu mestre conversando com uma samaritana. Eles sentem a atmosfera sagrada do momento e mantêm um silêncio respeitoso. Incapaz de conter a novidade, a mulher corre em direção a Sicar. Ela gesticula e clama para que todos venham ver o homem que conhecia toda a sua história sem nunca tê-la visto antes. A cidade se mobiliza. Muitos samaritanos deixam suas casas e atravessam os portões de Sicar, caminhando ansiosos pelo campo para encontrar aquele que prometia a vida eterna. O sol começa a baixar no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e violetas. Jesus recebe a multidão, ensinando sobre o amor de Deus e a salvação que não conhece fronteiras. Naquele dia, a esperança brotou no deserto. O encontro no poço revelou que a verdadeira água da vida está ao alcance de todos que buscam a verdade em espírito e com fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado insistentemente, carinhosamente, nesta jornada missionária. Te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Sempre que você faz isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e envia para mais e mais pessoas. Na terceira semana da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno de Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou a mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede de beber,
dar-me de beber, tu mesmo lhe pediria e ele daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem bebe da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. A água que eu lhe der, se tornará nela uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dai-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Jesus: Senhor, vejo que tu és um profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredite-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheces, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora e a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e aquele que adoram deve adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: Sei que o Messias, que se chama o Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé por causa dos samaritanos e vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu ali 2 dias e muitos outros creram por causa da palavra. E disse a mulher: Já não cremos mais por tuas palavras, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, estamos nessa subindo degrau por degrau desse tempo quaresmal, onde nós estivemos na primeira semana, onde vimos que Jesus foi tentado por 3 vezes e venceu a tentação. No outro domingo nós já vimos Jesus que mostra o que ele tem por dentro, que é o céu. Jesus mostra, abre-se na nós que nós chamamos de transfiguração, Jesus mostrando que o céu é ele. Hoje nós estamos diante de um evangelho muito longo, com muitas peculiaridades, e nós vamos entendendo um pouquinho, não dá para trabalhar tudo aqui, mas nós vamos compreender o sentido da proposta de hoje. Hoje Jesus se encontra com uma mulher da Samaria, chamada Sicar também, e os samaritanos não lidavam, não combinavam, ou seja, viviam de mal com os judeus. Então eles não se combinavam, não lidavam um com o outro. E essa mulher foi para o poço de Jacó, para tirar água. Nós sabemos que naquele tempo não tinha o que nós temos hoje, né? Água encanada, água tratada, enfim. E naquele tempo aquela mulher precisava ir buscar água.
E ela, ao chegar naquele poço, encontrou Jesus. O interessante é que Jesus não iria para Samaria. Jesus não estava indo em direção a Samaria. Jesus trocou a rota do caminho dele, porque tinha alguém para ele salvar, tinha alguém para ele curar, e era essa mulher que estava nesse poço. O interessante aqui é que a distância de que essa mulher percorria para pegar a água naquele poço de Jacó era uma distância de 1 quilômetro, uma distância grande. Talvez você nem ache que é tão grande 1 quilômetro, mas com alguma coisa carregando água, alguma coisa pesada, esse 1 quilômetro torna-se quase 10 quilômetros, quando se tem alguma coisa carregando e pesada. Era o cântaro. Aquela mulher levava aquele jarro de barro, que chama-se cântaro, para pegar a tal água. E aqui é muito interessante que Jesus encontra aquela mulher, e Jesus pede àquela mulher água. Dai-me de beber. A mulher ficou espantada porque um samaritano estava falando com ela. Como é que tu, sendo judeu, pedes beber a mim, que sou samaritano? De fato, os judeus não combinavam, como havia dito. Mas Jesus diz assim: olha, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede de beber? Quem é que te pede? Tu mesmo lhe pediria a ele, e ele te daria água viva. Água viva. Olha só, 3 processos nós estamos caminhando. Caminhamos, como havia dito no domingo retrasado, as tentações Jesus venceu. Agora caminhamos no domingo passado na transfiguração. Jesus mostrou como é bom o céu, que Ele é o céu. E agora a terceira proposta é uma água viva, é uma água diferente que Jesus propõe para nós hoje. E a mulher diz: Senhor, nem sequer tem balde e o poço é fundo, de onde vais tirar a água viva? Por acaso é maior do que o nosso pai Jacó? Aqui nós vamos entender o seguinte: o monte era o lugar da adoração. Abraão, que já gera Jacó, e Jacó, que tinha 12 filhos, e deu a esses 12 filhos, cada um, ele dividiu a terra por norte, por sul, por leste. Ele dividiu para cada um desses filhos, e nós estamos na terra que chama a terra de Jacó, que vai dar o nome de Israel. Israel é o nome feminino, Israel, porque Deus quis se casar com esse povo, quis se casar com Israel, e aqui dividiu as terras. E essa mulher, que era de um outro povo, pede Jesus de beber e questiona como é que vai tirar, como vai tirar. E aí Jesus diz assim: chama o teu marido, chama o teu marido. E a mulher diz: eu não tenho marido. Ela foi sincera com Jesus, mas Jesus diz assim: realmente você não tem marido, porque o que você tem não é teu marido. Ou seja, essa mulher já havia casado-se 5 vezes, e agora Jesus diz assim: vai lá e chama o teu marido. Chamar o teu marido significa chama aquele que Deus lhe deu. E aqui ela diz: eu não tenho marido. E Jesus rapidamente diz assim: realmente você fala uma verdade, você não tem marido.
e esse que está com você não é teu. Ou seja, ela era uma amante. A amante estava com o marido de alguém. Talvez vocês conheçam essa situação por aí, né? Talvez vocês conheçam. Ela estava com o marido de alguém, e Jesus diz para ela o seguinte: eu vou te dar a água viva. Imagina, amados irmãos, ela ia buscar essa água nessa distância que eu já falei, mas logo na cidade dela tinha 2 poços. Já havia poços lá naquela cidade que ela estava. Ela foi para uma outra cidade, ela andou para outro lugar, e era um sol quente, um sol do meio-dia. Ela foi buscar água em outro poço. Mas por quê? E ela foi buscar água por volta de meio-dia. Ninguém faz isso. Quem é que faz isso? Quem é que vai no sol buscar água? As pessoas iam buscar a água, as mulheres que tinham essa função, era a função das mulheres. As mulheres iam buscar a água pela manhã, logo pela manhã, antes que o sol aparecesse. As mulheres se reuniam e iam buscar água, mas ela fora quando os poços estavam vazios, sem ninguém, porque essa mulher tinha um pecado. O pecado fazia com que ela sentisse vergonha do que ela vivia, da forma que ela vivia. Ela era uma mulher que buscava felicidade, porque quem se casa 5 vezes está buscando uma felicidade, mas está buscando uma felicidade em quem não pode dar. Jesus apresenta a solução para ela, e Jesus diz assim: olha, eu vou te dar uma água viva. Não é essa água, não é essa água aí. Eu vou te dar uma outra água. Você precisa largar esse cântaro. O cântaro era aquele jarro de barro. Você precisa largar esse cântaro, essa água que não está te saciando. Quando Jesus diz: vai chamar o seu marido, e ela diz que não tem marido, e Jesus diz: realmente você fala a verdade, porque esse que você está com ele não é teu marido. O marido aqui simboliza Baal. Baal significa um dos outros deuses naquele tempo. E aquela mulher, sendo ela samaritana, os samaritanos serviam, adoravam a 5 deuses, inclusive Baal, que significa marido. Aqui, amados irmãos, Jesus mostra para ela que ela deve adorar, mas não é essa adoração que olha para Jesus e não vê Jesus. Não é essa adoração que para ajoelhar e não tem tempo para refletir, para rezar, para querer estar. Não, é preciso adorar em espírito e em verdade. E não é nesse monte, não é nesse monte, não é adorando a Baal, não é servindo a deuses estranhos que você vai encontrar a felicidade. Jesus mostra para ela o quanto ela precisa abandonar, e assim ela o fez, largou o cântaro simbolizava o pecado, o peso do pecado que ela carregava no seu coração. E aí, amados irmãos, ela vai e conta às pessoas o que Jesus falou para ela. Ele falou da minha vida, ele me mostrou que eu não estou no caminho que agrada a Deus. E aqui, amados irmãos, nós somos provocados a perguntar: qual tem sido o meu cântaro, o jarro que eu tenho carregado, e que água é essa que eu tenho carregado? É uma água que tem saciado a minha sede? É uma água que realmente sacia o meu físico e o meu espírito? Ou é uma água que depois que eu acabo de beber, eu sinto mais sede, porque não sacia a minha sede? É a água que é Jesus. Se nós, amados, não experimentamos verdadeiramente desta água
que é Jesus, nós voltamos para o poço de água podre. Nós voltamos a experimentar a água que não nos sacia, que não nos alimenta. Nós somos chamados hoje, nesse terceiro domingo da Quaresma, a pedir a Jesus que Ele seja minha água. Nós vemos, amados irmãos, quantas pessoas que se casaram para ter sexo e não é feliz, porque o sexo não vai saciar a sede de Deus. Então não se casa para ter sexo, se casa para amar e ser amado. Quantos jovens e jovens por aí que andam numa vida sexual desenfreada. Nós vimos há pouco o que aconteceu na mídia, e nós vimos na mídia uma jovem que foi ter um encontro com outro jovem, e esse outro jovem, assim diz a mídia, combinou com outros amigos e foram lá. Mas o que esses jovens estão procurando? Sexo vai matar a sede da alma? Vai matar a sede da alma? Eu não sou casado com mulher, também não sou casado com homem. Ou seja, a minha vida não tem experiência sexual. E eu vivo, ando, falo, como, durmo. Então nós precisamos observar a água que nós queremos saciar a nossa sede de felicidade. O homem busca a felicidade, a mulher busca a felicidade, e a felicidade não está fora de Deus. E nós precisamos, amados irmãos, adentrarmos nessa água. Pedimos a Deus essa água que nos purifica, que nos lava. Quando Jesus foi crucificado e o soldado espetou, furou Jesus com aquela lança, lá do peito de Jesus saiu sangue e água. Sangue para mostrar a santidade, a humanidade de Jesus. Água para mostrar a sua santidade. E a água vai nos montar e lembrar o nosso batismo. Nós fomos lavados. E não é essa água que você possa estar bebendo que vai lavar a sua essência, o seu interior, mas é Jesus, a água viva, que nos faz mudar de vida. Essa mulher, que não era uma mulher fácil, e deveria ser uma mulher difícil de lidar, essa mulher encontrou neste homem a felicidade que é Jesus. E a partir dessa felicidade, essa mulher contagiou outras pessoas, a ponto deles dizer assim: olha, já não é mais o teu testemunho que nós acreditamos, mas acreditamos porque ouvimos dele próprio. Então essa mulher, que era mulher do pecado, da água suja, essa mulher chamou outros, levou até Jesus, porque Jesus saciou a sua sede. Amados irmãos, quem tem saciado a sua sede, como é que você tem vivido esses 3 domingos de Quaresma? O que você tem buscado? O que você tem procurado? Qual é a sua experiência com Deus? De espírito e verdade, adorar Jesus, entrar lá naquela capela, bonita capela, e adorar Jesus em espírito e verdade, com desejo de reconhecer como aquele que sacia a sua sede. E depois que nós somos saciados a sede de Deus, nós somos transformados, nós somos multiplicados. Eu quero convidar você a ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. Eleva o seu batismo. Peça a Jesus hoje que esse poço
que o mundo faz, que o mundo fez, você não precisa mais dessa água. Diga para o teu coração: eu preciso de Ti, Jesus. Diante dos cântaros, diante do pecado que eu tenho carregado, eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso que Tu me libertes, que Tu tira de mim, Jesus, tudo aquilo que tem me levado a buscar mais e mais o pecado, a buscar saciar a minha sede em alguém. Quantas vezes nós somos escravos, apaixonados, e quem vive uma vida apaixonada por alguém se submete a tudo, até aquilo que você jamais gostaria de fazer. Senhor, eu quero viver uma vida para Ti, Jesus. Eu te peço no dia de hoje, Senhor Deus, conceda-me a Tua água viva, conceda-me a libertação de tudo aquilo que eu tenho me escravizado, na busca de ser feliz, na busca de uma felicidade, Senhor Deus. Tira de mim todo esse sentimento que me faz querer, que criou em mim uma dependência, uma independência emocional, e hoje eu estou escravo dessa pessoa, e essa pessoa faz de mim o que ela quer, essa pessoa tem me usado. Senhor Deus, eu não quero mais viver escravo, Senhor Deus. Eu não quero mais viver escravizado aos sentimentos que têm me levado a realizar tantas coisas que eu não faria, jamais faria, Senhor Deus. Por isso eu preciso me encontrar contigo, Senhor. Preciso me encontrar contigo, Senhor. Venha me lavar, Senhor Deus. Lava o meu coração. Tira-me dessa prisão, Senhor. Desse mundo que tem levado uma vida e ensinado uma vida afetiva, descontrolada, descompromissada. Me chama, Senhor Deus, ao Teu lado. Me leva para junto de Ti, Jesus, para perto de Ti, para que a minha vida seja uma vida voltada, Senhor Deus. Voltada para Ti, água viva, fonte de água viva, Jesus. Tu és a fonte, Tu és o rio, e eu te peço a libertação. Apresenta, Jesus, aquilo que tem sido pecado e que você tem lutado para vencer. Apresenta, Jesus, larga esse jarro de água, suja, larga esses vasos de água e deixa Jesus tomar conta da tua história. Deixa Jesus convencer de que não é ser escravo de alguém, porque você ficou apaixonado, está apaixonado, e que essa paixão tem levado você à destruição da sua essência, da sua personalidade, do seu caráter. Que o Senhor, nessa manhã, venha te libertar de tudo aquilo que tem te levado para longe do Senhor, para longe de Deus. Deixe Jesus cuidar de você.